Tite vê Danilo retraído em início na seleção, nota evolução e manterá jovem do Palmeiras no radar. Comissão entende que volante está em início de processo que outros garotos já passaram e faz avaliação mesmo sem ter escalado o jogador nos amistosos diante de Coreia do Sul e Japão. Principal novidade entre os convocados da seleção brasileira para a data FIFA de junho, o meio-campista Danilo não foi relacionado para o amistoso contra a Coreia do Sul e ficou no banco de reservas diante do Japão. Nem por isso, porém, o jogador do Palmeiras deixou de ser analisado com atenção por Tite e a comissão técnica dele. Nos primeiros treinos, a avaliação foi de que Danilo estava retraído, algo visto como natural por conta da idade do garoto, que completou 21 anos em abril. Tudo era novo para o jovem: o ambiente, a proximidade com astros do futebol mundial, a oportunidade de vestir a camisa pentacampeã do mundo. Ao lado de César Sampaio, membro da comissão técnica que é mais próximo de Danilo, o treinador teve uma conversa reservada com o jogador ao final de um treino em Seul, capital sul-coreana. Paulo Sousa viaja para a sequência de jogos fora de casa, mas permanência é incerta no Flamengo. Derrota para o Fortaleza, no Maracanã, eleva pressão sobre o treinador do Flamengo, e presidente Rodolfo Landim terá reunião com o departamento de futebol nesta segunda. A derrota para o Fortaleza colocou de vez o trabalho de Paulo Sousa em xeque no Flamengo. O treinador segue a programação e viajará com o grupo para os jogos contra a Red Bull Bragantino, em São Paulo, e Internacional, em Porto Alegre, nesta semana, enquanto a sua permanência é debatida pela diretoria. Nesta segunda, o presidente Rodolfo Landim se reunirá com o departamento de futebol do clube. A informação sobre a reunião de Landim foi inicialmente publicada pelo jornal O Dia. O mandatário compareceu ao Maracanã neste domingo e foi hostilizado, assim como Paulo Sousa e Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Além do time não demonstrar evolução, as declarações dadas pelo técnico, culpando os erros técnicos pelo revés, são um ingrediente a mais na crescente pressão por uma troca. Atlético Mineiro e Gemerson encaminham acordo para a volta do zagueiro na janela de julho. Revelado nas categorias de base do Galo, defensor de 29 anos está sem contrato desde que deixou o Metz, da França, em abril. O Atlético Mineiro está muito próximo de acertar o retorno de um velho conhecido da torcida. Revelado no Galo e sem clube desde que rescindiu contrato com o Metz, da França, em abril, o zagueiro Gemerson acertou as bases do acordo e deve reforçar o time de Antônio Mohamed a partir de julho, quando reabre a janela de transferências no Brasil. Lopes viaja a SP para finalizar acerto e exalta o Palmeiras, o maior do Brasil. Atacante está perto de assinar com o Verdão e falou sobre o novo clube na despedida do Lanús. Verdão vai aguardar a realização de exames e todos os trâmites para fazer seu anúncio. José Manuel Lopes se despediu no último domingo do Lanús, na Argentina, e prepara sua viagem ao Brasil para acertar com o Palmeiras. Em negociação avançada, ele ficou fora do jogo desta segunda contra o Rosário Central e já fala com empolgação sobre o Verdão. É um grandíssimo clube, o maior do Brasil, um dos melhores clubes da América e será um prazer. Trataremos de defender até a morte, como fiz aqui. Estou tranquilo, pode acontecer de tudo, na negociação, mas até que não se defina não podemos dar nenhuma resposta. Estou tranquilo, é um grandíssimo clube e que se resolva, disse Lopes, em entrevista ao Corazón Granada. Mbappé volta a ser o jogador mais valioso do mundo, aponta estudo, Vini Júnior fica em segundo lugar. Levantamento do CIS Futebol Observatório indica que seriam necessários mais de 206 milhões de euros para tirar o francês do Paris Saint-Germain, e 185 milhões de euros o brasileiro do Real Madrid. Uma possível transferência do atacante Kylian Mbappé valeria 206 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão. É o que indica o levantamento publicado nesta segunda-feira pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, CIS Futebol Observatory. Mbappé voltou ao topo do ranking de 100 jogadores mais valiosos do mundo depois de renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain, por mais 3 anos. Quem está em segundo lugar é o brasileiro Vini Júnior. Seriam necessários 185 milhões de euros para tirá-lo do Real Madrid. Vini Júnior é o único brasileiro a figurar no top 10. O centroavante Erling Haaland, agora no Manchester City, completa o pódio, 153 milhões de euros. Seus novos companheiros de clube Phil Foden e Rúben Dias também estão entre os 10 jogadores com maiores valores de transferência estimados. Jogos de ontem.
Juventude 1-0 Fluminense. Fortaleza 2-1 Flamengo. Palmeiras 0-0 Atlético Mineiro. Internacional 2-0 Bragantino. País de Gales 1-0 Ucrânia. Em condições precárias quase não teve jogo. Juventude vence e deixa vice-lanterna. Fortaleza surpreende Flamengo fora de casa e pretende se recuperar no campeonato. Em jogo muito equilibrado, o peso dos desfalques faz diferença e Palmeiras consegue vencer o Galo. Internacional aproveita a má fase do Bragantino e vence com tranquilidade mesmo fora de casa. País de Gales vai à Copa do Mundo depois de 64 anos após vencer o último jogo da repescagem europeia.